Eu sou Júlia Murat, eu sou diretora do filme Regra 34, que está estreando em São Paulo, na Mostra de São Paulo, na próxima sexta-feira, dia 28. O filme é sobre Simone, uma defensora pública que acabou de entrar na Defensoria Pública, na verdade, e está passando pelo processo de período probatório, que se chama, que é o período que ela está estudando para ser uma defensora pública, ao mesmo tempo que ela descobre, ao longo da sua vida particular, que ela tem desejo sexual por violência. Então, o filme é sobre essa contradição, não sei se é uma contradição, mas, enfim, sobre como é diferente as escolhas políticas e sociais das suas escolhas pessoais e um pouco questionando esses limites entre sociedade e pessoa. Continua? Continua. De verdade. Você sabe que não é minha parada, Nath. Você nunca vai entender se você não experimentar no seu corpo. Eu não tô falando sobre isso, Nath. Tô falando sobre uma coisa que você não vai entender. Bom, Júlia, não tem como começar essa entrevista sem falar do prêmio, né, que o Regra 34 levou. Você levou para casa o Leopardo de Ouro, né, do Festival de Locarno, na Suíça. Um prêmio inédito para o cinema brasileiro, né? E eu queria primeiro repercutir isso com você. De que maneira esse prêmio joga luz, joga visibilidade num filme que é tão potente e num momento em que o nosso cinema, o cinema brasileiro, o audiovisual no Brasil, tem sido tão vilipendiado, assim, tão massacrado, um projeto de poder que, ao meu entender, e de muitas pessoas, visa enfraquecer o cinema brasileiro, né? Então, ser premiado nesse contexto, nesse Brasil de 2022, tem peso maior para você? O primeiro não é um prêmio inédito. Na verdade, o filme tem um filme, é quase pior. Assim, quando eu recebi a notícia de que o filme tinha sido selecionado, eu liguei para o meu marido, Matias Mariani, e aí ele foi checar na internet se já tinha algum filme brasileiro ganho o prêmio. E é quase pior. Antes do Regra, o filme que ganhou foi Terra em Transe. Então, é quase dá mais pressão do que se tivesse sido inédito, entendeu? Cara, na verdade, assim, eu acho que, para mim, do ponto de vista, para mim, para as pessoas que fizeram o filme, né, do ponto de vista de carreira, é incrível. Sem dúvida nenhuma, um prêmio que vai ajudar muito a gente poder continuar fazendo filmes e poder continuar fazendo filmes arriscados. Não sei como será continuar fazendo filme, se é que vai ser possível no Brasil de hoje, onde a política cultural está sendo totalmente atacada, incluindo a política, mas não particular, incluindo a política cinematográfica. A gente desmontou todo um sistema, né? O governo Bolsonaro desmontou todo um sistema que tinha sido construído ao longo de muitos anos. Então, mesmo que o Lula ganhe, que, enfim, torçamos, ainda assim teremos muito tempo até conseguir recuperar e reestruturar uma política cinematográfica. Então, sem dúvida nenhuma, eu acho que tem uma questão muito delicada, que é ganhar esse prêmio hoje é muito maravilhoso, no sentido de que coloca o Brasil internacionalmente em discussões cinematográficas. Por outro lado, é muito contraditório, porque foi um filme feito com o último edital que existiu de política cinematográfica, que foi o edital da FSA. E você me fala isso, eu lembro do Gabriel Martins, do Marte 1, que me falou a mesma coisa, né? Que ele foi o primeiro, foi vencedor do primeiro edital para cineastas negros e o último em Minas, porque não teve mais depois, né? Isso é um risco muito grande, né? Quando você fala que mesmo com a vitória do Lula, né, que a gente tem que ter esperança que vai acontecer, você acha difícil reverter isso já nos primeiros anos? Assim, eu sempre gosto de perguntar, é difícil falar de futuro, mas como é que você sente isso? Porque há uma vontade política, né, do Lula, o Lula já expressou isso abertamente, de voltar a apresentar editais, né, mas a gente tem encontrado dificuldades práticas ali muitas vezes, né? Eu acho que, assim, tem uma sorte, que é que o Bolsonaro não desmontou as leis ainda. Então, a gente tem alguma estrutura para se utilizar, assim. Agora, se você olha, por exemplo, o que aconteceu no Collor,
que desmontou toda a estrutura, né, 100%, desmontou as leis, a Embrafilme, tudo que estava por trás. Se você olha o que aconteceu no Collor, não só demorou 5 anos para ter alguns filmes, como demorou 20 para efetivamente o cinema voltar a existir na sua potência, cinema brasileiro, né? Então, assim, eu acho que o cinema tem esse problema de que ele demora muito para acontecer. Então, a gente está agora sentindo a consequência de 5 anos atrás. E isso é inevitável, entendeu? Acho que, no mínimo, mesmo que o Lula ganhe e mesmo que ele seja rápido, eu acho que a gente não terá no primeiro ano ou 2 uma estrutura forte. E se a gente tiver daqui a 2 anos, vai demorar 7 para aparecer os filmes. Então, acho que não tem jeito. Assim, acho que tem uma coisa que é do tempo mesmo do cinema e do processo de recuperação de uma política pública, que só funciona porque era em continuidade, né? Só estava funcionando porque era em continuidade, porque você tinha todo ano. Não, e você falou agora do tempo do cinema, né? Fazendo esse paralelo com o teu filme. O teu filme mergulha, digamos, num universo na internet e talvez a maioria das pessoas não tenha acesso, não conhece, né? Que é um universo restrito ali das cam girls, enfim, de uma certa indústria que oferece conteúdo pago na internet, né? E hoje a gente vive esse momento em que a internet, mais uma vez, desempenha um papel muito importante nas eleições no Brasil, né? Como já aconteceu em 2018, como já aconteceu em outros anos. Como é que foi o teu preparo para fazer esse filme sobre esse aspecto, por exemplo, da internet? Porque é impressionante. Eu tenho livros aqui de 3, 4 anos que já estão velhos, assim, que falavam coisas da internet que já estão superadas, né? Porque a cada ano a gente é surpreendido com novas possibilidades da internet, sejam elas boas ou ruins. E o seu filme mergulha num ponto disso também, né? Como é que foi o teu preparo para fazer esse filme? Acho que teve uma coisa... Primeiro, assim, teve uma participação de uma pessoa muito importante nesse processo, que foi o Gabriel Bortolini, que foi diretor assistente do filme, e que é uma pessoa muito do universo, assim. Então, tinha do lado, o tempo todo no set, uma pessoa muito consciente de todos os sistemas e muito up-to-date. Mas é óbvio que up-to-date né? Desculpa, eu estou em Nova York e fico fazendo essas misturas de linguagem, mas são feias. Mas foi... Enfim, é óbvio que a gente filmou em 2019 essas cenas, né? 2019 iníciozinho de 2020. Então, inevitavelmente, elas são velhas. O que a gente optou por fazer foi tentar ser o mais fiel possível a um tipo, que é o chaturbate, que aonde a Simone supostamente performa nas primeiras cenas todas, que é um site específico que oferece um tipo de apresentação e com uma série de linguagens. É óbvio que mesmo as linguagens de chaturbate vão se modificando, assim. Então, entre a gente filmar e a gente fazer a arte do filme, a arte do chaturbate mudou completamente. Ela originalmente era uma coisa mais institucional, assim, meio branca, com azul e tal, e depois ela permitiu que cada usuário usasse suas cores e tal. Então, a gente até mexeu bastante nisso. Mas a gente tentou ser o mais fiel possível a um tipo de apresentação, assumindo que essa apresentação era de 2020, um pouco, sabe? Quando começou a pandemia e eu entendi que o filme ia ser lançado um tempo depois, eu até considerei, quer dizer, não só lançado um tempo depois, como num universo depois, né? Porque, enfim, é isso, agora a gente tem máscaras nas ruas, a gente tem uma série de outras características que quando o filme foi filmado não tinha. Eu considerei botar a data na primeira sequência. Mas depois achei que ela estava dentro da própria estética do filme, então é isso, ela está na internet, está nos celulares, está no WhatsApp que aparece no celular. Ela, mal ou bem, está no fato de que não tem ninguém com máscara nas ruas. Mal ou bem, a data do filme ela já está presente em todo o seu ambiente, então eu cheguei à conclusão de que não precisava. Essa parada é sobre confiança, sobre troca. Isso é brincadeira pra você? Você tá com medo? Tô.
chama atenção também no teu filme é a presença imponente, eu diria, da Sol, né? Da Sol Miranda, que faz a protagonista, né? E se a gente for analisar os seus filmes anteriores, né? O Pendular, o Histórias que Só Existem Quando Lembrados, que é um filme que eu adoro, sou super fã desse filme, eu acho que no Regra 34 você continua esse exercício que me parece ser uma tônica até da tua carreira, de construção de personagens femininas muito fortes, né? E no Regra, você consegue construir personagens femininas que têm um arco interessante, e você está falando ali de pornografia, você está falando ali de questões que você poderia, se fosse um diretor homem, como geralmente é feito no cinema brasileiro, até fetichizar o corpo da mulher ali, e não acontece isso. Então eu queria que você falasse um pouco sobre essa preocupação, que eu acho que é um assunto que a gente tem que tratar. Eu tenho me incomodado muito, como homem até, quando eu vejo, muitas vezes, o corpo de uma mulher sendo explorada apenas pelo fato do corpo dela estar ali para ser explorado, né? Então, personagens rasos, que não têm profundidade, e, de novo, você vai na contramão disso, né? Me parece até ser uma tônica do seu trabalho. Assim, você pensou nisso antes ou foi algo que surgiu naturalmente durante as filmagens? Bom, primeiro, acho que no Regra, todo o trabalho de pensar o modelo de produção e a estética do filme foram a partir dessa tônica. Então, no caso do Regra, é absolutamente consciente esse processo. Nos filmes anteriores, um pouco menos, assim. É engraçado, assim, que até o Pendular, quando foi lançado, ele foi lançado no momento que eu não me considerava feminista e tinha uma série de problemáticas com a política feminista, com as políticas feministas que existem, né? Em parte porque eu tinha muito desconhecimento das políticas feministas que existem. Então, eu só conhecia as feministas radicais, as feministas, enfim, todo o grupo interseccional, todo o grupo Butler, toda a discussão sobre queer, enfim, todas as outras camadas de feminismo eu não conhecia. Então, eu recusava uma ideia de feminismo que, por princípio, eu considerava que estava falando que tipo de mulher eu teria que ser. E naquela época eu brincava que se eu tinha que ser essa mulher, então eu devia ser homem, porque eu, de fato, não me reconhecia naquele modelo que eu entendia que o feminismo esperava de mim. Assim. Passou-se a filmagem do Pendular, passou-se o lançamento do Pendular, e entre a filmagem do Pendular e o lançamento do Pendular, teve o boom da quarta onda do feminismo no Brasil. Enfim, no mundo inteiro, né? mas no Brasil em particular. E com esse boom da quarta onda, eu comecei a entender que não só o feminismo é uma outra coisa, muito maior, muito mais ampla, muito mais complexa, mais interessante, como também que, sim, pelo simples fato de eu escolher colocar uma personagem mulher de uma maneira complexa, com questionamentos internos, com contradições, que eu acho que esse é talvez o principal ponto, o simples fato de eu botar uma mulher na tela com contradições já era em si um ato feminista. Eu continuo tendo problemas com a palavra feminismo, tá? Eu acho que ela não é a melhor palavra, eu acho que a gente tinha que roubar das políticas antirracistas e usar o antimachismo, mas porque eu acredito num modelo que ataca a opressão e não que está reconhecendo uma unidade, né, uma identidade. Mas, enfim, tudo isso para falar que quando a gente chegou no Regra, eu já estava muito mais consciente desse processo. E aí, sim, no Regra, a brincadeira foi outra. Assim, no Regra, foi um estudo real de tentar entender como as mulheres, em geral, são representadas, como os homens são representados, como filmar cenas de sexo, que filmes teriam como referência de cena de sexo que me interessavam, que filmes que tinham referências de nudez que me interessavam, e que me interessavam no sentido de tentar entender como não fetichizar, porque tinha 3 coisas que a gente não queria fazer, isso era muito claro. A gente não queria fetichizar o corpo, a gente não queria romantizar, e a gente não queria trabalhar no caminho da pornografia. Então, o que a gente queria, a gente não sabia, e a gente foi tentando descobrir ao longo. Mas a gente, com certeza, não queria nenhuma dessas 3 vertentes cinematográficas. E acho que, na minha avaliação, vocês
foram muito bem sucedidas, assim, né? Eu acho que eu até tenho lugar de fala como homem para falar, porque eu não me incomodei, né? Porque é algo que eu tenho me incomodado, ainda mais quando eu vejo filme com a minha esposa do lado, assim. É quando eu não me incomodo, ela se incomoda, e aí eu vendo o incômodo dela, eu passo a me incomodar. E eu acho que são reflexões pertinentes, né? Hoje, quando a gente faz um filme em 2022, questões que há 10, 20 anos a gente não pensava, né? Outro ponto que me pareceu muito interessante no teu filme, e eu tento entender, assim, o teu filme, ao mesmo tempo que ele é muito brasileiro, ele também evoca questões universais, né? Pelo simples fato até dele ter sido premiado em Locarno, né? E aí eu fico me perguntando, cara, o que será que levou a galera a premiar esse filme, né? Onde que a Júlia tocou ali no coração das pessoas ali fora do Brasil? E aí eu não sei, eu pensando nisso, talvez eu enxergo ali no teu filme também uma linha tênue, né, entre a violência, o erotismo. E quando a gente fala de violência, é um tema universal hoje, né? A gente vive esse mundo cada vez mais violento, uma violência que muitas vezes ela é enrustida, ela mistura com frustração, ela mistura com ressentimento, e aí você tem ali explosões de violência em muitos países do mundo, né? O teu filme, de certa forma, ele pode ter essa leitura, né? É um filme também sobre violência, né? Você concorda com essa minha leitura do teu filme também? Super, na verdade. Eu acho que... eu acho que duas coisas. Uma eu também me perguntei muito como a Europa receberia esse filme, assim. Eu, na minha cabeça ingênua, achava que o filme funcionaria bem na América Latina e nos Estados Unidos, e funcionaria mal na Ásia e na Europa. Sendo muito sincera, é o oposto que está acontecendo. Assim, na Ásia e na Europa, a gente já tem mais de 25 festivais selecionados, e na América Latina e nos Estados Unidos está sendo mais complicado. Então, me surpreendeu muito. Eu estou agora em Nova York, eu estou morando aqui, e estou justamente fazendo um mestrado sobre performance, estudos performáticos. E esse mestrado de estudos performáticos, ele está querendo pensar questões de violência, opressão, sociedade, enfim, como a gente performa tudo isso no mundo. E aí, estudando isso, fica muito claro como a sua leitura acho que tem razão, assim, que é como, de fato, você pode falar de um micro, né, mas, de alguma maneira, o filme está tocando em questões estruturais muito importantes, né, que é um pouco esse limite de sociedade e individualidade, né? O quanto você pode me exigir que eu seja de um determinado jeito, o quanto você pode determinar o meu próprio tesão, mas, de fato, ao mesmo tempo, é óbvio que o meu tesão está vinculado ao que a sociedade construiu de imaginário, enfim. Então, eu acho que o filme está tocando em questões estruturais sobre violência, desejo, limites, que eu acho que é por isso que ele fez algum sucesso na Europa. Simone, você já se olhou no espelho? O que você sugere? Que eu me reprima? Olha, eu sinto muito se o meu tesão não é suficientemente político pra você.